Bem-vindos ao Virar a Página. Este é um espaço onde damos lugar às mudanças que nos atravessam a vida. Mudanças que nem sempre fazem sentido para os outros. E o caminho, muitas vezes, não é linear. Histórias de pessoas que, a algum momento, perceberam que não queriam ficar presas a uma única versão delas próprias. Eu sou Patrícia, sou mãe, sou psicóloga, sou professora, sou pescadora, já fiz tantas coisas e sei que é viver em caminhos diferentes. Já tentei encaixar-me em lugares que não eram totalmente meus, já senti que estava a começar de novo, quando toda a gente parecia já ter encontrado o seu caminho definido. E talvez por isso este podcast existe, para dar espaço aos reais, a histórias feitas de mudança e a descobertas de reinvenção. O convidado de hoje representa muito isso. Tem um percurso feito de ciência, de engenharia, de gestão, de pensamento analítico, mas também de criatividade, expressão e constante curiosidade pelo mundo e pelas pessoas. É alguém que nunca ficou preso a uma única área, nem a uma única identidade. É talvez esta conversa que seja exatamente isso, sobre a coragem de continuar a mudar, mesmo quando o caminho não é assim tão óbvio. O convidado de hoje é o Marco Mercier, bem-vindo. Olá, Obrigada por obrigado. teres aceito este convite. É uma grande honra para mim partilhar tanta coisa que temos partilhado nestes Verdade. últimos tempos, de uma maneira tão imprevisível, e ter-te na nossa vida, não só como gênio, mas como um amigo. E começo aqui por perguntar quem é o Marco. Essa é a pergunta difícil, não é? Quem é que é o Marco? O Marco é um homem, né? Um rapaz que fez homem, que queria ser muitas coisas ao mesmo tempo, que ao longo da vida sonhou em ser muitas coisas, e que cresci para conseguir ser algumas dessas coisas, mas não todas. E que apesar de a minha infância não ter previsto, acho que consegui fazer muitas coisas e continuo a fazer muitas coisas que quero e que me vão ser permitidas fazer, né? Porque na verdade há muitas pessoas que querem fazer coisas, mas muitas vezes não lhes é permitida, sei lá, pela vida, por falta de oportunidade, por falta de qualquer coisa. E eu tive sempre a sorte associada ao trabalho árduo, claro, essa sorte, de conseguir fazer muitas coisas que sempre quis fazer. Quando falas da tua infância não te permitiu, o que é que queres dizer com isso? Não permitir imagina, a minha infância foi uma infância num sítio meio fechado, eu morava numa serra, ah, com os meus avós, correr descalço de serra acima, serra abaixo, a jogar à apanhada com os meus amigos da escola, ir à catequese, à Póvoa, portanto, aí tipo, a ver a minha avó e dar injeções às senhoras que estavam doentes, ah, ou seja, o meu contexto familiar é zero artístico, zero científico. Eu fui a primeira pessoa da família assim, mais direta, direta, não é? Primos que fizeram, primos não direto, a ir para a faculdade. Percebes? Não é que fosse impensável, mas naturalmente o que se pensava era que eu ficaria ali naquele mundinho, condensado. E é muito engraçado porque eu tenho algumas pessoas de família cujo sonho, e eu conto isto sempre não para dar nomes, mas tenho uma pessoa da família, mais nova que eu, cujo sonho é ser caixeira. Caixeira. Sim, aquele pli, pli, pli. Eu brincava muito com ela quando éramos miúdos e ela adorava ser ali, pli, pli, pli. E eu lembro quando ela foi caixeira do Mini Preço. Foi um sonho concretizado. Isto é muito engraçado, porque sempre me deixou pensar na minha vida, sempre. E eu utilizo isto sempre como exemplo, que é, muitas vezes nós vivemos numa caixa, dentro dessa caixa somos tão felizes, não é? E de repente, porque abrimos a nossa caixa, aquela caixa já não nos cabe, sabes? E é muito engraçado ver essa pessoa, naquela altura, agora já não, agora faz outra coisa, e já cresceu, a caixa dela também já abriu, ah, ver que ela estava muito feliz de trabalhar no mini preço, e se eu me tivesse calhado de trabalhar no mini preço, eu ficaria tristíssimo, porque os meus sonhos eram muito maiores que aquela caixa. E esse Marco criança da Póvoa, da catequese, como tu dizes, já tinha sonhos. Lembras-te de algum sonho que tu tivesses que não tivesse nada a ver com o que fazes hoje? Ou o que és hoje? Todos. Não é isso? Ou seja, eu sempre quis ser muita coisa. A primeira coisa que quis ser era desenhador de banda desenhada. Que eu me recordo que eu tinha que ser, não é? Sem ser uma coisa. E eu lembro de ser péssimo a desenhar.
Mas criançazinha de banda desenhada. Só que entretanto descobri que isso não era uma coisa, não é? Eu, o que mais tinha era arquiteto. Eu quis ser arquiteto. Depois continuei a perceber que era péssimo a desenhar. Isso em que idade, mais ou menos? Diria 8, Ok. 8 anos, 7, arquiteto. 8, Certo. 9 máximo. O pensamento já era rebuscada. Aos 8 anos queria ser Era uma coisa de pesquisa. Eu sempre fui muito atento ao mundo. Estou muito atento às coisas que estão à minha volta. Eu posso parecer meio alienado, mas estou muito atento às coisas que estão à minha volta. E sempre fui atento a tudo que está à minha volta. Ah, mesmo, há uma situação muito estúpida que era miúdo, com parapente, com os meus tios. Estávamos na praia, na Costa da Caparica. E estavam uns homens a brincar com um parapente, com um pequeno parapente, para estar em praia. E eu estava a dizer aos meus tios, para aí também, se calhar, 9 anos, 10 anos no máximo. E eles estavam a dizer, que não era nada para a pena, não era para a pena. E eu fui lá, dirigi-me aos senhores, percebi que eles eram ingleses, e perguntei, is this a parapet? E voltei-me embora, nem sabia se ia assim. Foi aquelas coisas, ouves um filme a falar, Claro. juntas as peças e vais. E quando voltei, contei ao meu tio, aquilo é um parapente. Eu perguntei-lhes, perguntaste como? Então, perguntei, is this a parapet? Eles gozaram comigo desde esse dia até ao dia de hoje, porque para eles essa frase não fazia sentido. Mas tu conseguiste descobrir que aquilo era um parapente. Pá, sim, falei, não era inglês, falei uma coisa macarrónica, não é? Provavelmente para perguntar aquilo. Funcionou, era um parapente. Eles passaram a vida inteira a gozar comigo porque era um parapente. Eu não tinha aulas de inglês ainda. Agora, eu só de sempre vi filmes, nós todos em Portugal, graças a Deus, temos a possibilidade de ouvir as línguas nativas dos filmes, o que ajuda muito, principalmente uma criança, se estiveres muito atento, a começares a absorver, não é? Porque essa absorve muito mais facilmente que os adultos. E eu absorvia muita coisa. O arquiteto, por exemplo, eu pessoalmente não sabia que era um arquiteto, não é? Eu não me recordo de saber que era um arquiteto. Ou seja, eu sabia que era um senhor da banda desenhada, porque tinha banda desenhada e queria desenhar aquilo, não é? E depois disseram, ai não, isto não fazem nada, arquitetos é que fazem desenho. Então quero ser arquiteto. Sem ter noção do que o arquiteto faz, não é? Claro. É uma coisa meio sem noção. Então, quer dizer, esse marco já era aquele marco insatisfeito de informação, não chegava só. Aquilo é uma coisa que está ali a voar, que não. Tem que saber o que é E aquilo sempre fui curioso, sempre curioso. E, e acho que isso continua a ser a coisa que mais me define a nível, eu vou dizer profissional, mas não é, eu tenho muitas coisas a nível de hobby, a nível profissional. A coisa que mais me fascina e que me mantém é ver as coisas a acontecerem, ver como é que as coisas funcionam, ver o que é possível fazer com as coisas, sejam pessoas, as coreografias da vida, né? Ou seja, tecnologia, seja, sei lá, tudo. Tem curiosidade pela vida. Isso que estavas a dizer da tua aldeia e da tua prima, não foi que acharam que fazer uma prima, uma amiga? Epá, eu não disse que era prima. Não, É a minha uma prima. amiga. Era uma prima. Olha, literalmente. Era uma prima. Mas pronto, Desculpa. tu quando já em criança, tu já sabias que eras um miúdo que, né, vais dizer, querias muita coisa ao mesmo tempo. Tu já te sentias diferenciada em relação aos teus pais? Não. Da mesma idade? Não. Eu amadureci super tarde. Eu fui uma criança para ir até aos 20, 21 anos. Fui infantil até aos 20, 21 anos. Ou seja, queria tudo isto de querer e ser e etc. Era de uma forma jovial, infantil, sem peso. Era uma coisa leve a acontecer na vida. Não era nada definido, certo, estamos a fazer coisas, nada disso. Era uma coisa super leve. Eu consigo hoje olhar para trás na retrospectiva e perceber que isso acontecia, mas enquanto estava lá, não tinha consciência de que estava a acontecer. Então os teus amigos também tinham essa cena como tu, essa situação de... Não faço ideia, não faço ideia. Imagina, nós falávamos sobre coisas, eu tinha muitos amigos, principalmente. Eu na escola sempre me dei muito pouco com os meus colegas, porque também fiz sempre muito desporto escolar. E dava muito com as pessoas do desporto escolar, ou seja, por exemplo, eu em paralelo fazia ginástica acrobática, ginástica artística, dança, houve um ano em que estava a fazer ao mesmo tempo basquetebol. Escolha tua? Escolha minha, claro, claro, tem que escolher se te apetece fazer, não é? E eu queria experimentar tudo e mais um par de botas. E na escola em que estava, a partir do 7º ano, havia tudo. Havia mesmo muita coisa. E dou graças a Deus, porque foi a partir daí, principalmente, que veio a minha capacidade gímica, coreográfica, foi mesmo a partir daí, tudo começou, foi aí que as coisas arrancaram. Com uma professora de dança que tive lá no 7º ano, eu antes só fazia ninguém é de
ninguém é. Não é porque seja menor, mas digo, os mais simplistas de gajos. E foi uma experiência curta. E aí, no 7º ano, de repente, há lá uma aula de dança, de street jazz, e eu inscrevo e a coisa arranca dali para a frente. Ginástica é a mesma coisa. Eu nunca tinha feito ginástica, mas lembro-me desde miúdo de ficar fascinado a ver ginástica na televisão, artística, não acrobática. Não me lembro de ter visto acrobática. E, e havia, então, fui, e por acaso era a minha professora de educação física que dava ginástica acrobática, e era outra que dava ginástica artística, mas também conhecia. Portanto, ali tive a oportunidade de experimentar muitas outras coisas que me formaram. Mas isto para dizer o quê? Que eu não me dava muito com a minha turma e com os meus amigos, os meus pais, dava muito com os meus colegas de desporto. Um bocadinho de identificação. Pá, um bocadinho que parece que os meus dias corriam para chegar aí, sabes? Eu fazia as aulas para chegar aí, fazia os exames para chegar aí. Tudo era para chegar à parte da ginástica e da... Porque aí, ali parecia que realmente tinha alguma coisa que puxava por mim. Entendes? E aí desistes de desenho, arquitetura, dessas coisas todas. Percebes que é o corpo e não é Chamemos, só. não é chamemos disto, chamemos de mudar. A seguir a isso, eu quis ser astrónomo. E foi onde eu tive mais tempo, percebes? E isto, o astrónomo veio, é uma estupidez, mas veio por causa do Príncipezinho. Certo. Depois lemos o Príncipezinho, fascinado, fiquei fascinado com a história. Acho que é uma história que fascina Sim. as crianças. É, E o adulto. é muito interessante. Sim, só que em adulto é muito engraçado quando tu relês o livro sabendo a época em que se passava, o que é que estava a passar em paralelo, o que é que o António de Saint-Exupéry representava, o que é que ele estava também a representar, eh, tem um cariz muito mais pesado, já não é uma coisa tão leve, personagens fictícias e engraçadas estão ali a aparecer. Eu acho que E isso que ensinam acontece coisas sempre. bonitas, não é? Isso acontece sempre com qualquer coisa infantil que tu vês na altura em criança e depois vais rever na versão adulta e percebes que a mensagem é muito mais profunda do que aquilo que a criança achava. É, e ele é muito mais politizado, é mais isso. Eu via as personagens e era fascinado pelos personagens. O meu favorito sempre foi o Alexandre Cambianos. Eu tenho várias versões, eu tenho imensos livros de Steam, de várias línguas, várias versões, uns desenhados, só desenhados, outros completamente, outros sem tratamentos. Foi uma coisa que depois me seguiu até tarde. Mas foi através disso que eu depois, quero ser astrónomo. E tive anos para ser astrónomo, para querer ser astrónomo. Entretanto, tive vontade com físico-química, odiei química, adorei física. Adorei a forma matemática de tentar explicar uma. Amei. Amei. Ah, não é a simplicidade, mas é o facto de poderes reduzir tudo a uma linguagem comum universal. Ou seja, se eu falar com uma pessoa que está na Índia, nós não vamos falar a mesma língua. Mas se eu apresentar uma equação, vai saber ler. E literalmente a matemática é a linguagem universal. Em várias áreas. Seja em geologia, seja tipo, a matemática, tu consegues tudo, não, mas consegues reduzir muitas coisas, e não é reduzir na palavra de ficar mais pequeno, é consegues condensar tudo em matemática. E isso fascinou-me muito, fascinou a física, e quis ser astrofísico, e até ao final deste ano quis ser astrofísico, de profissão. Entretanto, Sempre a dançar em paralelo. sempre a dançar e fazer ginástica em paralelo. Eu fiz competição de dança e hip hop até aos 25 anos, e fiz competição de ginástica, depois passei para a ginástica desportiva. Foi um curso curto, mas muito impactante, agressivo. Aprendi muito, o meu corpo mudou muito. Estava a treinar com a equipa de Portugal de Europa Desportiva, a treinar com eles, e a minha treinadora era uma cena inteira incrível, é incrível. Assim, puxou por mim ao ponto do meu corpo mudar. O meu corpo mudou, as coisas que eu faço, muitas capacidades que eu tenho hoje físicas vieram desses 2 anos e meio, não sei se chegaram a 3 anos, trabalho árduo, trabalhar muito, demasiado até, tanto que eu não conseguia sair dali. A ginástica parece um bocadinho uma seita, é uma seita parte da minha vida. E um vício, não? Epá, eu acho que é mais seita. Ok. Mas é uma seita que não de uma forma depreciativa, que nenhuma seita parece depreciativa ao início, não é? Que é, há uma pressão de grupo, uma peer pressure, de estares lá, de fazeres, de estares lá, de fazer, vamos. Por exemplo, nessa altura eu já estava na faculdade, eu só tinha aulas até ao meio-dia. Não, eu é que só podia ir até às aulas ao meio-dia, porque assim, ia estar às 2 da tarde, já não me recordo,
a treinar lá, no centro de treinamento. Quer dizer, aquilo não era o centro de treinamento, aquilo era nos bombeiros de Barcarena, devia ser, eu acho que era o centro de treinamento, se calhar não, mas era. Ou seja, não estávamos no Jamor, mas era o centro de treinamento de ginástica desportiva, e eu estava lá inserido, porque fui através de um outro rapaz que tinha sido meu par acrobático, nós tínhamos feito um par masculino durante uns anos, e fui lá parar. E tu sentes uma pressão em estar, em estar, em estar. Portanto, eu chegava lá às 3 da tarde, saía de lá às 8 da noite, depois das 8 da noite ia, apanhava o autocarro, ia eh, para o Sexo para a Quinta dos Lombos, que é em Carcavelos, treinar 2 horas de dança com o grupo hip hop. A seguir acabava o treino de dança, era logo a seguir o treino de competição, no mesmo grupo hip hop, e depois chegava à casa de autocarro, ou então levava-me até à estação, ia a pé para casa, e depois acordava de manhã outra vez para ir a 2 horas de aula. Os dias eram muito corridos. Em astrofísica? Entraste ou não? Física. Sim, entrei em física, no técnico, achando que iria querer astrofísica. Só que Só que eu percebi que não, que a astrofísica não era provavelmente muito bonito. Sei que só números, já se era transformar. Ou seja, aquela tal redução gira a matemática, nas estrelas não me fascinou. De repente, o que era bonito era olhar para as estrelas, não é? Que era girar as stars. Eu ainda cheguei a dar, tipo, nós temos uma semana em que, um técnico, em que vem aluno de 12º ano, provavelmente 12º ano, para ver como é que é o técnico, e montava-se lá numa sala gigante um, como é que se diz? Vão-se ver as estrelas, é redondo. um planetário. Um planetário, vamos chamar-lhe um planetário, sim, um planetário. E eu cheguei no primeiro ano a dar tipo as aulas a dar aulas, a dar ali um bocadinho de astronomia, mostrar as coisas. E adorava aquilo, mas transformar aquilo em números não me pareceu tão fascinante. Então depois fiquei ali um bocado perdido, queria fazer o que eu vou fazer, mantive-me em físico, claro. Andei a pesquisar os outros cursos todos, vi aulas de vários cursos de técnico, quase todos os cursos. Exceto civil, mecânica, minas. Esses cursos não, não fui a aulas ver o que era. No entanto, a tua vida era muito mais horas na dança. Era E onde é que ficava o Marco adolescente? um marco É que adolescente, ficou. não é isso que eu estava a dizer. Ou seja, eu vivi a minha vida até para aos 21 anos, foi quando terminei o mestrado, muito focado nisto, no, no fazer, no estar na faculdade, no fazer o curso, no estar a dançar e fazer ginástica, sei lá, foi uma coisa, E porquê não entrar logo só na dança? Se a tua vida era muito mais horas na dança, achas que a sociedade aqui impôs este caminho de segurança, de universitário? eu acho que talvez pela forma como cresci e o querer desamarrar-me daquele sítio, da forma como ali se vivia, naquela caixa pequenina, eu soube sempre que queria uma coisa que fosse plena e segura. Ok. E eu sempre soube que o mundo artístico não era. No 12º ano, eh, que é aquela que vem quando à psicóloga, né? Uhum. Sempre que trabalho 12º ano e agora. Não, isso é o 9º ano, 9º ano e agora. Não, e É, isso é o 12º 9º ano. segundo também. 12º ano vais para Depois, psicóloga, aqueles testes psicotécnicos, pá, podem ser muito úteis para muitas pessoas, não é? Há outros, para mim, não foi muito útil, né? Foi assim uma coisa assim. Vais para qualquer coisa, boa, e agora? não posso Escolhe. falar mal. Não, não, eu acho que os testes psicotécnicos para muitas crianças devem ser muito úteis, se for realmente uma coisa direcionada. E acho que tem a ver um bocadinho com a direção, dar-te aqui a perceber um caminho. Não quer dizer que é um caminho definitivo, porque às vezes não é. E acontece muitas vezes que depois de fazerem este teste, tem 3 ou 4 áreas que não têm nada a ver uma com a outra. Os interesses são diferenciados realmente. Hum, é preciso mais, é preciso depois haver aqui uma entrevista, é preciso haver, é um bocadinho mais, não Precisa chega haver só. tempo, não é? Precisa haver mais psicólogos nas escolas, de Certo, forma a que isso seja possível. Quer dizer, eu vi a psicóloga das escolas uma vez certo, para o exame, para o teste, não e outra chega. para apresentar os resultados. Certo. Portanto, aquilo não fez nada. Mas, nessa altura, eu estava indeciso se ia para a Escola Superior de Dança ou para Física. E eu tinha uma amiga, porque na altura estava muito apaixonado, e há uns anos encontrei isso num livrinho.
numa daquelas agendinhas. Fiz com ela uma tabela dos prós e contras de ir para ciência versus arte. Igual psicóloga. Yeah. E era ela a escrever, ou seja, eu a dizer coisas e ela a escrever. E é muito engraçado, porque já estava lá tudo, não sei, segurança, vida boémia, certo, difícil, coisas deste género já estavam lá. Mas a verdade é que isto é muito estranho dizer, mas a vida boémia é fascinante. E não boémia no sentido pejorativo da palavra. A vida boémia é fascinante, porque as pessoas que estão nessa vida, as pessoas que estão numa vida artística, que têm uma vida artística, são pessoas diferentes. Estão acordadas para o mundo de uma maneira muito diferente. Estão despertas. Isso fez com que eu nunca conseguisse envolver-me da mesma maneira, e não consigo ainda hoje envolver-me da mesma maneira com pessoas não artísticas. É mesmo difícil. Foi uma das coisas que fez com que eu não me sentisse feliz na ciência, foi o facto de eu sempre que trabalhei, mesmo quando tive a fazer investigação, ou também consultoras, ou mais tarde numa empresa de videojogos, as pessoas eram incríveis. Eu conseguia conhecer como pessoas incríveis, davam muito bem com elas, com umas ou outras davam excelentemente bem, mas nunca era uma relação plena. Achas que tem a ver também com linguagem, que parece que não se fala a mesma língua? Parece que tem alguma coisa presa dentro delas. Algo está preso. Algo não está aberto ao mundo. Sei lá, no mundo artístico, esta música é muito artística. No mundo artístico existe uma disponibilidade para conheceres uma pessoa que está à tua frente. Nem toda a gente, não é? Claro. Mais. Existe uma maior disponibilidade para conheceres uma pessoa que está à tua frente. Os assuntos de que falas muitas vezes são assuntos corriqueiros, mas que há uma forma que preenchem. Sabes? Não precisas estar a falar de como é que a relva nasce, o que é que acontece. Não, são coisas tão corriqueiras, mas que preenchem. Sais lá preenchido com uma conversa sobre turismo. Ainda há uns dias tive no aniversário de uma amiga muito recente, artista, cuja minha relação com ela, num período tão curto, nunca seria tão profunda se ela não fosse artista. E estava lá uma amiga dela, e eu tive um dado momento só a falar com ela sobre umas foottours que ela fazia, e aquilo preenche. Sabes? É uma conversa de nada, mas é uma conversa de nada, tida de uma forma tão diferente, que não é igual a estar com os meus colegas da consultora a falar sobre o que é que vão fazer para jantar hoje para os filhos. Achas que isso também pode estar relacionado aqui um bocadinho com a parte emocional, da física ser um bocadinho ali, como é tudo muito mais exato, envolve esta coisa da intuição, a criatividade, também precisa de criatividade, sim, mas não te explora aí as emoções de uma maneira mais intensa? Pá, olha, eu não sei se é, eu acho que não, eu discordo totalmente do que estás a dizer. A ciência, eu fiz maioritariamente investigação, ahm, ou estava a fazer desenvolvimento de coisas, a desenvolver. Quando estás a desenvolver em ciência, tu és, tu és um artista, ao mesmo tempo. Ou seja, tu estás a pensar em problemas que ainda não foram inventados muitas vezes. Inventar um problema, ou então estás a tentar resolver um problema que existe e que ninguém sabe como resolver. É artístico. Tens que dar a volta à tua cabeça, como é que eu posso resolver isto? Imagina, há um problema enorme em física, um fascinante, que é tentar explicar o universo inteiro apenas por um set de equações. Apenas, ou seja, que estas equações todas só por si, imagina, agora há quatro, mas falta uma equação. Que essas equações só por si posso explicar o mundo todo. Quem descobrir isso? Pá, é uma cena. Agora, tens de ser idiota ao ponto de inventar, mas como é que eu posso inserir a grande força que falta, a gravidade nesta equação? Como? Toda a gente está a tentar há centenas de anos, não é? É uma coisa que é tentada desde muito tempo. Há problemas matemáticos que estão a tentar ser resolvidos há centenas de anos também. E quem está a resolvê-los é um artista. Portanto, está a tentar dar a volta e a volta e a volta matematicamente, uma linguagem diferente, e é muito artístico. Mas o que falta é um artístico a solo. E mesmo quando é em grupo, é falado. Não há corpo, certo? Não há envolvimento de corpo, não há simplicidade de nos tocarmos e não ser naturalmente uma coisa sexual. Ou seja, a nossa sociedade, e Portugal, por acaso, é um dos países piores. Nós somos um país totalmente averso a toque. Nós somos um país, por exemplo, muitos amigos meus brasileiros sentem enquanto chegam a Portugal, nós somos aversos ao toque.
para nós não somos, não é? Mas somos um bocadinho. Somos um bocadinho. E esta coisa de agarrar, abraçar, dar um beijo na cara, dar um abraço, em vez de um aperto de mãos e olá, como é que estás? E um beijinho, é uma coisa que no mundo artístico é natural. É natural. E eu próprio lembro de ter tido esse choque. A primeira vez que trabalhei no Teatro Maria Vitória, esse choque de movimento corporal uns com os outros, para mim foi um choque. Achei aquilo tipo. Aliás, o Paulo Vasco chamou-me uma vez no corredor: "Ó mulher!" Bem, e eu fiquei sem falar para aí 2 meses. Quer dizer, esquece. Percebes? Era uma Então coisa. achas que a arte aqui diferencia-se pelas relações? Eu acho que é pela forma como tu deixas de encarar o teu corpo como uma coisa que é tipo, só tua, presa, e começa a utilizar o teu corpo. Imagina, mesmo em baixa, nós usamos o nosso corpo, nós temos que nos tocar. E, e este ano eu tenho estado um bocadinho esse trabalho, também com os homens, porque temos ali momentos em que os homens se tocam, se abraçam, se agarram, e isto não é uma coisa fácil para pessoas que não são artísticas. Se eu tivesse a fazer aquilo com um bando de atores, eles agarravam-se, faziam aquilo, pá, choravam as coisas, era uma coisa natural de fazerem. No caso das pessoas não artísticas, e a marcha é uma coisa que está in between, ou seja, tem um quê de artístico, mas tem um quê, todas as pessoas que estão lá, maioritariamente não são artistas, não é? Tem a marcha como ponto artístico do ar. Certo. Há uma dificuldade em tu entregares o teu corpo sem estares a ver nele uma coisa, sei lá, meio sexualizada. Um julgamento aqui. Um julgamento, uma sexualidade, ai, está-me a tocar aqui, está-me a tocar lá. E é muito engraçado, isto não existe nos artistas. E automaticamente, quando tu dás um abraço a um artista, é um abraço de sentido, dás um abraço a uma pessoa que não é artista, é uma coisa tipo, então, mas bem, sei lá, há várias coisas, mas pronto, fez com que eu nunca conseguisse sentir-me pleno a falar com as pessoas não artísticas, e não da ginástica, e não de tudo o que eu fazia, ou seja, eu sentia-me pleno a falar com os meus colegas de ginástica, de dança, e tudo o que eu fazia, e não me sentia pleno a falar com os meus outros colegas. Achas que é compatível fazer as duas coisas? É, é. E eu neste momento podia estar a fazer as duas coisas. Eu na pandemia, portanto, quando veio a pandemia, toda a vida artística morreu, não é? Certo. E eu fui fazer uma pós-graduação, porque há muito tempo eu trabalhava em ciência, portanto, a seguir eu também me declarei totalmente, e fiz uma pós-graduação em Data Science na FCU, e ainda estava na pós-graduação, passava por 2 meses de ter começado, fiz ela enviar currículos, fui contratado, fui várias entrevistas, fui contratado por uma empresa que adorei trabalhar lá. Portanto, era uma empresa de videojogos, giríssima. Portanto, eu estava a trabalhar em Data Science, em videojogos. É giro. É giro, sim, exatamente. Com um chefe super incrível. O meu chefe era músico também, conheci músico, portanto, tocava. Tinha uma família incrível, dei-me muito bem com ele. Entretanto, a pandemia foi embora, sem ser contratado por coreógrafo, novamente, depois ninguém. E os primeiros 2 trabalhos em que estava a coreografar, ainda estava a trabalhar para lá. A questão Já é, tinhas feito algum trabalho de coreografia? já, muito breve. Quando é que isso surge? Isto era a pandemia. Não, mas quando é que surge o teu primeiro trabalho de coreografia? Ainda estavas na faculdade? Eh, imagina, eu comecei a coreografar o meu grupo de dança da escola, porque entanto deixou de haver professora para isso. Eu acho que isso foi no nono ano. No nono ano comecei a coreografar com a Ok. escola. E depois, no mesmo ano, meti-me num grupo de hip hop. Mas sempre continuei ali a coreografar. E nesse grupo de hip hop não coreografava. Mas passados uns anos já estava eu a coreografar esse grupo de hip hop Nono também. ano. Não, isso quando comecei a coreografar o grupo de hip hop, já disse, bem, décimo ano, que estava a coreografar isso. Décimo primeiro. Por iniciativa própria ou porque tinha que haver alguém? Calhava. Não, porque era uma coisa, imagina, havia uma coordenadora e depois havia pessoas que se iam chegando à frente para fazer isto. E dançavas e coreografavas ao mesmo tempo. Sim, coreografámos no Ok. top, depois levámos à competição, fizemos coisas aqui, outras lá. Era giro, tanto saímos, umas quantas pessoas saíram desse grupo e formaram tudo. Foi o meu grande grupo hip hop, os Ecstasy. E aí já era eu, coreógrafo, com mais pessoas, com a Clara, com o David, com o João, eh, com o Daniel, coreografávamos core, espetáculo. E eu lembro de que queria fazer muitas coisas fora da caixa, portanto, tivemos o hip hop, já queria fazer umas coisas em contemporâneo, não sei o quê, eles a gozarem. Estávamos lá a fazer dar umas penadas durante um tempo. Que queria fazer um espetáculo sobre os 7 pecados mortais. Mas fazíamos umas macacadas mexidas. E depois, entretanto, fui chamado por um amigo, Joca, que agora é o pior da marcha do Banco Lá. Que estava na altura a fazer um espetáculo no Trâmite com a Paula Sai, com a Vanessa. Fui chamado para dançar lá. Fui lá dançar. Que aos 21. Entrei lá, fiz uns espetáculos com eles,
não sei se foram 2 espetáculos ou 3, ainda do Joca foi para os barcos, ah, e passou uma pasta de coreografar o espetáculo. Então comecei eu a coreografar o espetáculo. Nessa altura já estava a trabalhar como bailarino com a Vitória, já tinha trabalhado também no Nacional, já tinha trabalhado no São Luís, Bem, sempre com bailarino, sempre com bailarino. E as coreografias eram aqui em coisas menores, eu hip hop, depois comecei a coreografar espetáculos de trams, que eram francamente incríveis. Eram profissionais, não é? A Vanessa a cantar, bailarinos profissionais, outros cantores que começaram por lá, eh, quero dar nomes, tem mesmo um, se eu der mais que aquele claro, todos, é injusto. mas a Vanessa, enquanto estava lá, pronto, a Vanessa era a cabeça de cartaz dos espetáculos e era ela que levava, que vinha aqui lá à frente. Aí eu coreografava esses espetáculos e, entretanto, houve necessidade de um coreógrafo para o Critiano, porque deixaram de ter o coreógrafo que estava a trabalhar, e a Vanessa sugeriu o meu nome. Ai, o Marco faz umas coisas muito giras no Traps. Eu já estava a trabalhar com o Felipe, já era bailarino para ele, nunca vi instruí-lo. E ele disse, eu aqui para me dizer que ia fazer, tenho aqui uma proposta para si, a Vanessa disse, você faz umas coisas muito giras, nos deu uma experiência, tinha aqui uma gala dos 56 anos da RTP, ok, pequenina, para fazer, vamos lá, os números são este, e disse, e há um número de sapateado. O sapateado era limitar. Lá fui eu que fui Só para uma Londres. parte, fizeste algum tipo de formação na área da dança? Workshops. Eu fiz sempre muitos workshops. Ok. Tenho Hip Hop College do Diexac. Diexac era tipo, o nome nos anos 90 e nos 2000 era o nome. Era eu tive grandes convenções de hip hop e fitness. Na altura, fitness e hip hop estavam juntos. Portanto, na mesma convenção havia tipo step e a seguir havia tipo hip hop. Ok. Era uma coisa que estava junta. E eu cheguei a dar muitas aulas nessas convenções. Portanto, estive nas convenções a dar aulas também. O meu percurso de hip hop foi um percurso mesmo muito giro e fulfilling. Ou seja, eu era um miúdo, mas era um miúdo que fazia as coisas todas tipo certas. Estava lá, fazíamos eu e muita gente, não é? Muitas das pessoas que tu conheces hoje em dia, a Rita Spider, é uma delas, estava nesse mundo. A Rita Spider mais velha que eu e com muito melhor qualidade enquanto performer do que eu. Muito melhor qualidade enquanto performer. Eu acho que um bailarino nunca fui um bailarino incrível, mas acho que fui emocionante. Tens essa carinha, né? Tens estes Sim, dois palmos de pronto, carinha. não vou mentir que sei que tenho o serviço que tenho, não é? E que estava lá a dar aquilo tudo e acho Claro, que isso fascinava e que cativa, não é? cativa e levava-me também a sítios. E acho que isso é parte, não é? Parte da arte, não é só tipo seres ótimo de performance sem Claro. cara, não é? Acho que estavas a dar uma coisa e emocionaste o que estavas a fazer e permitires o público sentir esse emocionamento. Portanto, A dança é maravilhosa ao ver, mas quando a dança tem cara, sim, é outro. quem não dança, por exemplo, eu não danço, né? A única o mais próximo de dança que eu faço é a marcha e é totalmente diferente. Tu estás a olhar e a pessoa tem cara, a pessoa tem Claro, expressão, tu claro. sabes que ali está uma alegria, está uma raiva, está uma, não é? Sim, sim, E sim. acho que a dança também passa isso, é emoção. Tu É muito Estoril. importante. Não, espera aí, nós estávamos Ai, antes não. ou seja, a formação foi isso, basicamente. A minha formação foi no mundo do hip hop. Portanto, eu tinha em paralelo, como tinha a ginástica, daí a postura, a postura veio da ginástica, uma dada altura em que ali na Europa tivemos umas aulas de barra também, de balé, que sim, só foi uma postura, que foi uma postura de algumas coisas, ah, mas eu nunca fiz uma aula de balé do início ao fim. Por isso, entendeu? Ah, Não ok. sei, não apareceu no meu percurso. Ok, ok. O meu percurso sempre foi ligado ao hip hop e ao jazz. Ah, e o jazz primordialmente por ver coisas e fazer. ah, e é isto. Portanto, eu não tenho um curso específico de dança. Isso, o meu percurso académico sempre foi ligado à ciência e eu sempre imaginei, enquanto estava a tirar o curso, que ia acontecer. Eu ia ser engenheiro físico, ia estar a fazer investigação, queria fazer investigação, queria estar a fazer investigação, e em paralelo teria os meus ténis de dança no carro, na parte de trás, no final do Como dia, hobby. e dar umas aulinhas como hobby, exatamente. E atenção, não é o meu hobby, dançar não é o meu hobby, coreografia não é o meu hobby, mas eu tenho o privilégio de poder olhar para ele como meu hobby e sem o peso de que é o meu emprego. Faz de conta. Porque faço gosto e porque tenho tempo de ser trabalho. Ok. Ou seja, porque eh, a minha insegurança relacionada à parte artística é sanada pela segurança de ter um negócio
eh, normalizar. Também tem a ver com a parte financeira? É com a estabilidade ou... Financeira, tem a ver com o facto de não teres de preocupar no final de todos os dias não tens de preocupar com as coisas. Pá, tem, né? Imagina que todos os dias têm preocupações, Claro. e com tanto tem as suas preocupações, tem o seu trabalho, mas é uma coisa diferente. Imagina, tu, o mundo artístico, maioritariamente nos contratos de trabalho, portanto, tu não sabes se daqui a. Já tens um projeto que dura 2 meses, tu não sabes se daqui a 2 meses vai estar. A não ser que contratem Uhum. durante o período anterior para fazer o próximo projeto. E esta insegurança que sempre deixa-me com medo quando vejo os meus colegas, fico preocupado com eles. Por outro lado, também faz com que eu possa ser vocal, não é? Eu sou uma pessoa mais vocal, em muitos sítios em que estou a trabalhar, porque não tenho essa necessidade. Ou seja, se aquele projeto não acontecer para mim, eu vou ser vocal a dizer porque é que não está a acontecer, porque é que eu não quero fazê-lo, posso não fazê-lo. E muitas vezes o artista não pode não fazer. Quando tu decides surge, ficas por trás, vai um bocadinho ao encontro dessa segurança. Eh, Mais ou menos. O, Portanto, quando eu trabalhava no Tramps, sócio, o sócio do Tramps, durante muito tempo, tentou, eu era muito amigo dele, foi realmente um dos 2 óculos que me formou quando se formei, eh, e que mais me motivou a ser a pessoa que foi e a crescer de várias formas. Ah, Ele tentou durante muito tempo que eu não ficasse no Tramps. Ou seja, ele chegou a dizer uma frase muito engraçada que era que eu me limitava a mim próprio pela minha sexualidade. Eu não sei se isso será verdade ou não. Não tenho capacidade, estou por dentro de mim próprio, não tenho capacidade e não consigo ainda. Agora, não tenho chance suficiente para perceber se isso é verdade ou não. Eu acho que não. Eu acho que no Trumps encontrei um misto de tudo o que eu gosto. Ou seja, é um negócio, posso seguir, se tem a parte eh, quadrada, não é? A parte da prática, posso seguir, posso tratar, e encontrei também a parte artística. Ou seja, eu sei que desde que eu peguei no Trumps virou um peso artístico. Eu tenho pessoas a trabalhar comigo, ah, muito boas artisticamente. Muito, muito boas artisticamente. Cada pessoa que trabalha no Trumps, na área da animação e da construção da animação, são muito, muito boas. E isso depois também passou para a equipa de bar, para a equipa de salto. Há um tipo de energia naquelas pessoas e é muito próxima. E eu pude ali criar como um mundinho à parte, em que junto as duas coisas, em que tenho a parte artística a trabalhar, isto tem que ter pena porque neste momento, obviamente, com o falecimento desse ato militário, não, alguém teve que tomar de alguma forma o papel que eu tomava, e fui eu, mas sempre um bocadinho presente, mas tenho que conseguir ter aquela visão fora do que é que está a passar. Ter essa visão de forma para estar dentro. É sempre um compromisso difícil, porque eu quero estar dentro, porque imagina, criei aquele mundinho para ser tipo mais ou menos um mundinho, mas ao mesmo tempo tenho que estar fora para conseguir ver de uma forma exata, mais exata, o que é que está a passar por dentro. Não de uma forma mais matemática, e não tão emocional. E Que é um negócio. porque é um negócio, e sempre foi, mas enquanto estava dentro eu geria mais artisticamente, e agora que estou fora tenho que gerir mais matematicamente a coisa. Ah, eu sei que as pessoas estão lá dentro não percebem e muitas vezes eu penso, não vais a perceber, não és vieste. Mas é um bocadinho esta a razão, é que é preciso essa visão crua, fria, muitas vezes, e não emocional. E quando estás dentro, a visão emocional existe. E eu até sou uma pessoa muito emocional quando estou a trabalhar, sabes? Mas sou um pouco emocional quando estou a trabalhar, revelo poucas emoções quando estou a trabalhar, mas tenho esse peso emocional está lá, dentro de mim, né? Voltando a isto, Que é isso que seria? fez a proposta para isso coreografar a gala da RTP. Se me proposta para coreografar a gala da RTP, e lá vou eu, coreografar a gala da RTP, vou a correr a lobo fazer um curso de sapateado, vou a correr, porque não tinha linguagem sapateado suficiente. O meu amigo Pedro Bandeira ajudou-me, vir dos Estados Unidos, com muita formação de sapateado. Ele e o André ajudaram muito aí naquela questão disso tudo muito sapateado, que para mim marcou. Ah, e depois pronto, fui de férias a o meu trabalho,
convidou-me para coreografar um infantil, e depois convidou-me para coreografar um grande espetáculo da noite, grande revista portuguesa. Esse foi o meu grande primeiro trabalho profissional, coreografado. Quando digo grande trabalho, tem a ver com coisa, imagina, eu não dou o menor valor ao trabalho que fazia no Trumps. Portanto, muitas vezes, e se quiserem perder tempo, vão ver vídeos. Os espetáculos eram mesmo complexos, eram giros, eram incríveis, e muitas vezes eu não posso criar aquela complexidade em espetáculos de palco. Principalmente o palco do Trump, são mesmo muito pequenos, permite fazer trocas de posições pequenas e curtas muito mais à la competição de hip-hop, e os espetáculos em palco são tão enormes que às vezes não permite fazer as mesmas coisas. Mas mais pessoas não. Não, eu cheguei a trabalhar com 9 bailarinos no, no Tramps, no palco pequenino, e às vezes também com 8 bailarinos, com 4 mulheres, nos espetáculos atuais. Ah, outras vezes só com atores, pensar mais. Mas é isso foi o primeiro espetáculo tipo, em que todas as pessoas puderam ver, sei, a coreografar mais coisas. E durante anos tive a coreografar e ainda estou a coreografar muito pelas férias, a quem tenho pá, um apreço por isso enorme, né? Basicamente foi o que me colocou, sei o que estava a fazer, mas sabendo, obviamente, né? Se preferir, fez com que muitos nomes aparecessem no mercado artístico e eu sou, obviamente, um deles. Não sei o que é que estaria a fazer hoje, artisticamente, se não tivesse daquela oportunidade. Se calhar teria aparecido outra oportunidade, se calhar estaria a trabalhar de outra forma. Acredito que estaria também, que provavelmente teria trabalhado para que isso acontecesse. Mas aquela oportunidade foi a oportunidade que fez com que eu existisse. Como é que tu sentes trabalhar com bailarinos? Aqui um bocadinho, pelo meu senso comum, trabalhar com bailarinos é sempre porque supostamente já uma técnica de bodybox. E entretanto aparecem atores para coreografar. Como é que isto acontece? Ah, epá, tu aproximas a coreografia de duas maneiras totalmente diferentes. Com os bailarinos, tu aproximas a coreografia, eu aproximo a coreografia maioritariamente por contagem, quadrada e matemática, mais uma vez. Com os atores, aproximas pela letra e pela guia. Portanto, se um ator ou uma chante não sabe a melodia ou a letra de música que vai estar ah, a fazer, não há forma, não há linguagem comum para podermos comunicar. E o ator, comunicamos normalmente com o ator, tendo com o ator, entre uma coisa entre a contagem e entre a canção e a palavra, que realmente ajuda. Pá, em teatro musical, a maioria dos atores normalmente tem algum movimento, move-se, não é? São poucos, mas tenho alguns atores que eu trabalhei que foi praticamente impossível pô-los a fazer alguma coisa coordenada. Ou seja, as pessoas têm expressão, todas as pessoas têm expressão corporal. A questão é se essa expressão corporal é coordenável com a pessoa do lado. Realmente isso é o peso da questão, às vezes não é. Ah, mas é um trabalho, é diferente. Ou seja, aproxima-se de coreografia, é diferente, mas é possível fazer. Demora um tempo e também fazem coisas normalmente um pouco menos complexas. Agora depende, por exemplo, se não tiveres bailarinos, mas tiveres só ensemble, que basicamente os atores suportam a peça e podem meter uma personagem muito específica, como aconteceu recentemente no In the Heights, aí é obrigatório que esses atores se movam de verdade. Portanto, tenham um movimento não de um bailarino extremo profissional, mas que se possam mover e fazer coisas com eles. Ah, e aí é diferente, é coisa de atores que dançam. Em que já trabalhas com eles com tempos, com tudo, é uma coisa mais quadrada e tradicional. Depende muito do ator que apanhas. O Muito que é mesmo. mais desafiante nessa situação que eu te pus agora? O que é mais desafiante? É tipo, saberes que tu és um metódico, tens as tuas coreografias programadas para aqueles bailarinos, ou então agarrares naqueles atores que, como dizes, não é que a pessoa não sabe dar um passo, mas que é mais difícil e os ponhas a dançar. Bailarinos. É mais desafiante bailarinos. Ou seja, eu acho que é mais desafiante imaginar. Porquê? Porque aí tenho uma liberdade maior. Eu muitas vezes meto os bailarinos a fazer coisas que eu não faria. É mesmo isto. Se eu souber que ele tem gostado de fazer qualquer coisa, ou mesmo há coisas que eu sei a técnica de fazer, mas que eu próprio não a sei fazer, ou seja, nunca trabalhei a técnica para a fazer eu, e tenho essa liberdade de fazer isso com o bailarino. Normalmente com os atores é giro, mas eu acho que esse processo de pôr uma pessoa a dançar é uma coisa muito mais escolar, mais aula de dança, não é? E eu deixei de dar aulas de dança há muito tempo, exatamente porque é cansativo. Uh, Extrai muito
é um bocado semelhante à marcha, extrai muito, percebes? Eu acabo o ensaio da marcha esgotado emocionalmente. Muitas vezes não é esgotado fisicamente, é emocionalmente. O esforço que é preciso para colocares um grupo de pessoas não bailarinas a fazer alguma coisa é enorme. Esforço emocional muito grande. É um esforço entre a motivação e o chicote. É um chicote emocional que é preciso estar naquele balanço para que a pessoa vai, mas depois continua. Depois não pode ficar demasiado feliz porque ainda não fez totalmente, só fez tipo um bocadinho. Tem que ficar só um bocadinho feliz. Para ficar muito feliz quando terminar e dizer tipo, era isto, boa, estou muito feliz. Os atores dão muito este trabalho também, dessa gestão de ego, de gerir a forma como a pessoa se está a sentir, e depois é complicado porque quando estás a gerir em grupo, não individual, nem todas as pessoas reagem da mesma maneira aos mesmos inputs. Portanto, estás a dar um input a um grupo e de repente vês que o grupo vai reagir àquelas duas pessoas que reagiram de maneira oposta, ficaram chateadas. Então, aquelas pessoas tens que ir dar daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a 2 dias, um input diferente, às vezes não é miminho. É um input diferente. Há pessoas que não reagem bem, por exemplo, a serem chamadas de atenção em grupo. Há pessoas que só reagem bem a serem chamadas de atenção em grupo. E como é que tu geres isto? Com os bailarinos, é mais fácil, porque o bailarino, felizmente, está acostumado a estar na parte de baixo da cadeia de teatro, ou seja, nós estamos acostumados a ser vistos como grupo, a ser tratados como grupo. Se alguém fez uma porcaria, é sempre dito mal. Portanto, acaba por ser mais fácil de gerir, porque estamos acostumados a ser, não é maltratados, mas tratados de uma forma mais prática, que é horrível isto. Mas eu prefiro trabalhar com bailarinos e estar livre para fazer acontecer e se me apetecer tirar pessoas ao ar e levantar fácil, tenho capacidade de fazer, é mais, muito mais. Chegaste aí na marcha. Ah, coreografas desde o momento. Como é que foi receber este convite? Como é que surgem as marchas no teu caminho? Olha, as marchas estiveram sempre para não surgir. É simplesmente isto. Eu, eh, pa ao longo dos anos, fui recebendo vários convites para coreografar várias marchas. Muitos deles muito bem pagos. E eu todos os anos dizia a mesma coisa. Não dá, pois esse dinheiro não é suficiente, pois não dá, pois sabes, é muito caro, muito caro, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Maioritariamente, porque eu tinha a ideia, e sempre disseram, as minhas pessoas próximas que faziam alguma coisa de marchas, que as marchas eram uma barafunda, eram um bando de pessoas à bulha, de pessoas do bairro, tipo, mal dispostas, bêbados, mulheres tipo, do bairro, pessoas que só faziam arruaceiros e não sei o quê, e que era muito difícil, depois iam lá, depois davam porrada aos coreógrafos, e que era. É mentira. Não, a pior, não é mentira, é verdade. Portanto, isto acontece em várias marchas, não é? E eu não estou a dizer que eles perguntaram, eu já assisti a coisas. Certo. Portanto, agora, o que é que acontece? Acontece que, apesar de estar negado todos os anos, chega um ano em que me liga o FF. Marco, olha, não sei o quê, o Dinho está a fazer para a Baixa da Bica, eu estou a precisar de coreógrafo, e eu disse, "Ei, não vou, claro que não. Opa, está bem, vai lá só, mas olha, vai lá então a uma reunião só com eles, querem ir para uma reunião presencial, vai lá só uma reunião com eles, pronto, dizes lá que não." E eu fui uma reunião, literalmente, lá no dia do Dino, ser uma reunião. Eu, o Dino, o Américo e o Pedro, para falarmos sobre aquilo, e eu fui, eu disse, olha, tenho 15 minutos, sabe? Sim, vou aí, tenho 15 minutos, ok. Então, para dizer que não. Eu fui à reunião para dizer que não. Não tenho outra forma de dizer, eu ia dizer que não. Só que eu sentei-me, eu reconheci o Pedro e o Américo. E antes, eu quando estava a chegar o Nicolau, vim tirar a vida, assim, conheci-o cá em baixo, e o Américo, não sei o quê, apresentou-me, olha, é o Marco, vai ser o que é que fala, seja a nossa coreógrafa. Ele deu-me um abraço, esse aqui foi bem fixe. E, Afinal, acontece nas estranho. marchas. Mas é tipo, imagina, houve logo uma proximidade, uma coisa estranha, não foi uma coisa de normalidade, foi uma coisa mais tipo ligada à arte, mais artística. Eu subi, falei com eles, e estava ali um bocado, eles a dizer, é isto, precisamos de fazer isto, são só estas semanas, nhanhã, nhanhã, e era para vir fazer a marcha, e não sei o quê. Eu não consigo dizer que não. Estive lá, 40 minutos a falar com eles, adorei,
descido lá e estava contratado, mas não sabia bem como. E para as outras marchas que eu tinha sentido que não havia dinheiro, ali nem dinheiro me falaram e eu, tá bem, cá vou eu. Agora, fui um bocado porque fui embalado naquela coisa de as pessoas pareceram todas fabulosas, aquelas 4 pessoas mais a Nicolau, e havia mais alguém, agora não me recordo quem, pareceram logo fabulosas, e também por pedido, estava lá, e o cliente tinha pedido, e lá fui eu fazer a vez. E a Chegas à questão, marcha. chega à marcha, ah, portanto, eu nunca tinha visto marchas na vida, nunca tinha perdido tempo, acho que nunca vi sequer na televisão, se via aquelas coisas de passagem, nunca vi isto. Fui pesquisar o que era o formato. Eu não sabia que havia duas competições, eu não sabia, aliás, eu não sei se havia duas competições, eu não sabia quando lá cheguei, não é? Eu não, ou seja, eu não conhecia o formato de competição, não conhecia nada. Percebi o que ia fazer. Percebi que é um jogo de formação e coreografia. Eu, por acaso, a coisa que eu sou melhor em teatro musical é em formações, portanto, a coisa bate uma com a outra. Vamos trabalhar, bora. Cheguei, vi o que estavam a fazer, que aquilo que estava não era bom, voltei para trás, só não vamos fazer nada disso, outra coisa. Começámos outra coisa, fizemos, fomos fazendo. Fui-me apercebendo ao longo do tempo, ali naquela, logo na primeira, segunda semana, que havia conceitos que eu desconhecia, mas para mim, continuam a ser completamente risórios. Frente de marcha, pessoas que levam a marcha, ah, ah, sei lá, coisas que só podem marchar com a perna esquerda. Tipo, não. Marcham como for. Ou seja, agora, claro que há uma tradição e a tradição é muito boa ser mantida. Isso é uma coisa de que eu me tornei apologista logo no primeiro ano. Da percepção de percebi o que eram as marchas. Mas chamam-se marchas populares. Para não perder a identidade. Ou seja, marcha popular tem a identidade de marcha popular. Se tu começas a sair disso, imagina, eu acho que é bom acrescentar coisas aí. Acrescentar layers à marcha popular é muito importante. Ou seja, transformar isto num espetáculo. Enaltecer a cultura da marcha popular. Mas a marcha popular eh, é bom manter-se como marcha. Porque imagina, era muito fácil pegar em 48 bailarinos profissionais e fazer uma coisa, fazer uma coreografia a enaltecer Lisboa. Pegar em 4 marchas populares, imagina, eu já fiz marchas populares em teatro. E as marchas populares que eu faço de teatro não são iguais às marchas populares que eu faço para os marchantes. E não tem a ver com ser mais complexas ou menos complexas. Aliás, são mais complexas na marcha popular, na marcha da Bia, que são muito mais complexas. A nível de procedimento, a nível de coisas. Mas é outra coisa, é um tipo de apresentação diferente, é um tipo de espetáculo diferente. E se quebra essa barreira, perde-se o conceito de marcha popular. Atenção, isto é a minha opinião, e acho que é muito possível tu continuares com este conceito de marcha, ou seja, de marchar, em que o conceito é marchar, não é fazer passinhos de dança, mas pernas, marchar, não é fazer mal de zumba. Portanto, marchar, é possível continuar a marchar e criares um ótimo espetáculo. Agora, a questão é, como é que vais criar esse espetáculo? E, e entra a mente de cada coreógrafo, cada ensaiador, da marcha para tentar fazer o melhor trabalho possível. Mas é isso, eu cheguei, percebi estes conceitos, ainda hoje os abomino. Acho que, acho que vem uma quantidade de ideias erradas. Eu costumo também, que é muito engraçado, que as pessoas que marcham há muitos anos não sabem as regras da marcha. Não sabem. Aquele conceito, sabe logo, quem ganha a vida ganha as marchas populares. É mentira. É mentira, é matemática. É mentira. É mentira. Claro, E é um somatório, conceitos. né? É todo um Há outros somatório. conceitos. A marcha é avaliada de um ângulo superior tão grande, se a pessoa que está lá atrás, que acham que é pior e que metem lá atrás, fizer porcaria, toda a gente vai ver. E não interessa se a pessoa que está aqui à frente está a sorrir mais, porque lá de cima não se vê. Pá, é verem. Há vídeos no YouTube, vejam. Alguém sabe quem é que está à frente e quem é que está atrás. Este conceito de desmontar e montar uma marcha assim, para dar as pessoas à frente que as pessoas querem, é completamente risório. É de gargalhadas. As pessoas têm que entender que, aliás, em qualquer espetáculo, eu digo muitas vezes isto aos elencos em que trabalho, tudo é, é a qualidade máxima de qualquer coisa que estamos a fazer artística é dada pela pior pessoa que está a fazer a coisa. Sempre. Porque essa pior pessoa é o limite a que nós vamos chegar. Portanto, nós temos de trabalhar todos em conjunto para garantir que o nosso pior é incrível. Porque essa pior pessoa é para quem nós vamos olhar. Sempre. Se aquela pessoa falhar, nós vamos olhar sempre para ela.
nós só sabemos jogar às 7 diferenças. Não há jogos. E quais é que são 7 coisas iguais? Não. Nós trocamos as 7 coisas diferentes. Porque nós, naturalmente, o nosso cérebro está à procura de uma harmonia visual. Quando não há essa harmonia, é que nós temos tipo. Hã? E é nessa desarmonia que vive a pior pessoa da marcha, por exemplo. Achas que a desarmonia também pode vir não só pela pior, mas por aquela que quer ser melhor que os outros? Isso é tão pior quanto a outra. Porque isto é depois. É a diferença. Tu vês a diferença. E o que acontece é, se houver essa diferença para cima ou para baixo, tudo está estragado. Uhum. Porque ninguém é avaliado individualmente. Mas há competições individuais. Se quiserem fazer competições individuais, há. É de marcha, há de outras coisas, mas podem fazer competições individuais de outras coisas quaisquer. Marcha, por exemplo, é um espetáculo de grupo. Marcha, o nome diz mesmo marcha. Estamos todos. Se não estiverem todos Tem que ser pelo mesmo, homogéneo. exatamente, se estiverem todos pelo mesmo, não funciona. Não funciona mesmo. Claro que, no ano passado tivemos este exemplo, não é? A marcha da Bica levou arcos 100% do tempo na avenida. E a realidade é que nós, no ano passado, tivemos alguns problemas, certamente, e muito pouco tempo, porque estava a fazer várias coisas ao mesmo tempo, em paralelo, e não conseguia despender de tempo, e a sair da marcha, porque tínhamos um grupo de marchantes que se calhar precisava de mais tempo para trabalhar, para ficarmos coeso e seguro, portanto decidimos que os homens levavam os arcos o tempo todo na marcha, na Avenida da Liberdade. Conseguia-se, né? Também é possível, portanto acho uma coisa, quebrámos um bocado aquele medo que se dizia que, tipo, quem leva os arcos na Avenida não ganha. Pronto, está bem, nós ganhámos a Avenida, porque não tem a ver com os arcos, mais uma vez tem a ver com o espetáculo, tem a ver com o uníssono, tem a ver com o todo. Se nós com o todo conseguimos fazer um ótimo espetáculo, conseguimos levar as coisas a bom ponto. Nesses são 3 anos, mas é o 4º ano, é o 4º ano, 4ª marcha que tu ensaias, o que é que mais te surpreendeu? Até As pessoas. em As que pessoas. sentido? Em que sentido? Eu não teria feito o segundo ano se não tivesse estado com as pessoas que estou. Sentes que olhaste e vivenciaste aquilo como ok, bêbado, espancada, tudo mais, está tudo certo, mas conseguiste ver isso que tu buscas, essa arte que tu buscas da relação, não é? Conseguiste ver ali? Imagina, primeiro é mentira, na Marcha da Bica não há nada disso. Desde que eu estou lá, pelo menos, não há nada, tipo, nunca aconteceu nada. Mas é o estigma, estamos aqui É o a falar do estigma, não, há um geral. estigma Sim. que eu na Marcha da Bica não vi acontecer. Acho que, em parte também, fruto do bairro da Bica ser um bairro completamente gentrificado em relação a já morar, não é? As pessoas não são propriamente da Bica, não é? A Bica, a Marcha da Bica em si, a Bica é um conceito e não um bairro só. Ou seja, a Bica vive como um conceito de grupo. Nós lutamos pela Bica, mas não é, é pela Bica bairro, enquanto o conceito de bairro, mas não como o sítio. Ou seja, o bairro foi a origem, que entretanto ascendeu a uma coisa maior. Ascendeu a um espaço emocional. Nós estamos todos lá por esse espaço emocional, mas não pelas escadinhas, pelo bairro em si, porque ninguém lá vive. Nós próprios, como marcha, grupo, vamos à Bica 3 vezes por ano. 3, 4 vezes por ano, como grupo. Porquê? Porque não ensaiamos na Bica, não temos espaço para ensaiar. Ninguém vive na Bica. Já não encontramos a Bica para um ou dois convívios, para a saída do bairro, a volta ao bairro e para os dias em que colocamos das marchas. Não é? A Bica em si, para nós, é uma coisa muito mais emocional. É um sítio emocional. Ai, desculpa, bati no microfone. É um sítio emocional em que estamos todos. E talvez por isso, por não ser o bairro apenas, mas ser o bairro emocional em que estamos, as pessoas estão ali, muitas vezes não pela guerrilha do bairro, mas pela guerrilha de vencer por esse lugar emocional. Isso é muito bonito. E no primeiro ano, eu vi uma coisa que não via na minha vida adulta, desde que deixei de fazer competição, que é, nós quando estamos a fazer competição, a crescer, criança, até a minha vida quando adulta, nós pagamos para estar, imagina, tu não nos dá nada. Nós pagamos pela roupa, pelos ténis, pelos transportes, pela competição, nós é que pagamos para ir às competições. Ainda se paga a inscrição. Nós é que pagamos, e o que se ganha, às vezes, não cobra nada, cobra que 1/10 do que nós gastamos. Nada. As pessoas estão lá horas e horas e horas a gastar. Pagaram para estar a gastar o tempo. Queriam estar a jantar com os seus amigos, com as suas famílias.
E de repente, chego à vida adulta e vejo, isto é mesmo muito impressionante, eu vejo seres humanos que têm trabalhos difíceis durante o dia e durante o ano, alguns deles 2 trabalhos diferentes para sustentarem a sua vida, a virem todos ou quase todos os dias, agora está muito melhor, né, agora estamos quase todos nos ensaios, no primeiro ano se tivesse 50% era muito. De repente vejo essas pessoas que têm uma vida tão difícil a virem cansados, acordaram às 5 da manhã, trabalharam às vezes de emprego, foram buscar os seus filhos, agora os filhos não sei onde, e a seguir vêm para a marcha às 9h30 para estarem a ensaiar comigo até às 11h30, que é mentira, às vezes até à 1 da manhã, para ir chegar em casa às 2h30, terminem 3 horas, e dizem que estão lá outra vez a fazer a mesma coisa. Insisto, não é amor. Eu não sei o que será. Que lindo. Ai, que lindo. Mas é verdade. Pausa emocional para todos, espera. Bom, mas é um bocadinho isto, ou seja, se aquilo que a Marcha da Bica mostra, aquelas pessoas estão lá e que o Espírito tanto com elas como está, se aquilo que elas mostram ali não é amor, pá, eu não sei o que será. Eu acho que não há demonstração de amor em grupo, na minha vida adulta, tão profunda quanto aquela. A devoção que é preciso para tu estares ali diariamente, sem seres pago. Estás a gastar dinheiro para estar a gastar dinheiro de gasolina, tempo, jantar, comes a correr, bebes um café. Nós ainda pagamos o nosso café para ajudar a Marcha da Bica. Sabe, nós chegamos lá e pagamos o café e a água. Sabes, ninguém nos está a dar água nem café. Isto ao mesmo tempo é uma estupidez. E por outro lado, é uma demonstração de amor tão grande, mas ninguém pensa nisto, que é muito engraçado. Que eu vejo, aquele pessoas que está lá não sabe que está a fazer isso. Eles não sabem que estão a demonstrar esse amor dessa maneira. É automático. Estão só a fazer. Eu estou um bocado em controle automático. Era melhor que nós tivéssemos. Era mais interessante se soubessem que o estão a fazer, porque criava coisas mais giras. Ou seja, eram coisas que eu podia. Ai, para. Eram coisas que eu podia pegar e utilizar na baixa. E não dá, porque as pessoas estão ali um bocado em modo. Muitas vezes têm modo de sobrevivência, né? Com poucas horas em modo de sobrevivência para conseguir chegar ao final do ensaio. E odiar-te. E odiar-me, e eu próprio odiar. Aquilo é um amor-ódio. O processo de ensaio é um amor-ódio. E este ano eu disse isso logo no primeiro ensaio, que eu sei que me vou odiar nas próximas 5 semanas. E é o papel, está certo. Eu quero que me odeiem. E que sei que quando virem o vídeo que me estiveram a fazer, vão perceber porque é que me tiveram a odiar. Mas agora já estou odiando menos. Agora, a mesma coisa está quase feita, mas vão odiar muito na próxima semana quando começarmos a limpar. Aí vão odiar de repetir a mesma frase 10 vezes seguidas e vocês sentirem que porque é que estamos a fazer isso? É porque há uma macaca atrás de vocês a não fazer. Isto vai ser incrível. Há uma macaca atrás de vocês a não fazer. Vai ser incrível lançar esta entrevista. Depois do pavilhão. Pois. Vai Pronto, ser é isso. Nessa incrível. altura já toda a gente viu, incluindo já os machanhos perceberam o que estão a fazer. Porque eu sei que nós fazemos tanta coisa assim que vocês de dentro não sabem muito bem o que estão a criar. Muitas vezes não tem a ver com formação, tem a ver com movimento. E como tem a ver com movimento e não com sítio para nada, vocês não têm tempo de perceber informação, só. Não é informação que interessa às vezes. Muitas vezes vocês vão me dizer isto, mas eu não estou alinhado com aquela pessoa do outro lado. Eu não te alinhos com essa pessoa. E que faz a formação correta, esta é a formação. A formação não é o alinhamento às vezes, para ter vezes é. Já olhas para a vida como a tua casa. Claro, claro que sim. Tenho pena de não termos tanto tempo. Tenho pena de não termos tempo de nos juntarmos tanto. E eu fico muito emocionado. Ainda agora nós tivemos uma pequena junção de grupo, temos muitos muito bastante novos este ano, para juntarmos e para ter um bocadinho melhor. E vocês, tu estás a mostrar fotografias de vocês miúdas. E vocês miúdas ai, Marca emocional no virar a página. estupidez, espera aí. E vi imagens vossas muito engraçadas de miúdos a marchar. E é muito giro perceber que isso vos acompanha desde que eram crianças mesmo. Ainda há pouco descobri que houve uma relação entre Tiago e uma outra marchante quando eram crianças. Isto é engraçado, percebes? Mas eu falar de pessoas que cresceram ali na marcha e que há um conceito de, ou seja, o nosso próprio conceito de o que são, de como são, depende da marcha.
Sem mesmo giro. Eu tenho inveja disso. De alguma forma. Queria ter pertencido. Ou seja, eu pertencia a outras coisas. Imagina, os meus grandes amigos vieram desses tempos de dança. Alguns do nono ano, outros do décimo. Não da escola, da dança. Todos os meus grandes amigos, mais íntimos, vêm da dança. E os mais tarde, que não são tão antigos, vêm da arte. E ao mesmo tempo, vocês tiveram isso com a marcha. Eu tenho inveja de não ter tido isso. Mas ao mesmo tempo, sinto que, e isto deixa muito isto das vezes, é este balanço. Eu acho que, e culpa minha, um bocadinho sinto, ou seja, eu esforço tanto as pessoas da marcha a fazermos tanto, que no início e no final nós não temos tempo para nos ver uns aos outros. Teríamos tempo se fizessem como eu e como alguns fazem, que chegam às 9 da noite, às 9h10, e temos ali 10, 20 minutos para falarmos com os outros. As pessoas não fazem isso, né? Temos que chegarem às 9, chegam às 9h40, para começar às 9h30. Tudo bem. Mas com isso perde-se essa parte essencial de nos darmos. E eu acho que, dos anos que eu estou lá, o único ano em que houve um bocadinho de bonding foi 2023. Era novidade. Não. Eu não puxei. Ou seja, eu ainda era. Estava ali a ver o ano. Em 2024 já puxei pela baixa da via como se não houvesse amanhã, não é? Já não ia ter para respirar. 25 houve, mas eu também não estava. Não é? E este ano é a mesma coisa, assim, puxamos tanto pela marcha até ao limite que às vezes está tipo, ai, melhor possível, melhor conseguir. Que perdemos um bocadinho esta capacidade de bonding porque não temos tempo para o fazer. Por outro lado, e eu disse isto no outro dia, acho que tem que se encontrar o equilíbrio entre conseguirmos fazer as duas. Porquê? Porque imagina, às vezes trabalhamos tanto e depois, na verdade, é uma competição, mas é uma competição que ainda está um bocadinho mal, um bocadinho não, vamos ser sinceros, está pessimamente mal desenhada, porque temos apenas, e o mau desenho está no júri. Há um júri por cada categoria. Ou seja, é uma opinião. Uma opinião. Se uma pessoa não gostar de amarelo, e aquela marcha que vier vestida de amarelo, ela não vai gostar da roupa da marcha. É É sempre mesmo isto. apenas uma opinião. E já houve, e eu sei, uma escrita a dizer não gosto de roxo. Certo. Houve um ano também que houve um Cicinógrafo que enviou uma carta às marchas a dizer, por favor, façam as coisas mais tradicionais. Portanto, o que é que quer dizer? Imagina, se contratarem, não sei se é contratado, se tiverem um júri mais tradicional, uma marcha mais avant-garde, vai ser sofrer. Se tiverem um júri mais avant-garde, uma marcha tradicional vai sofrer. Se tiverem um júri que gosta de roupa lisa, uma marcha que venha com uma roupa super cheia de alfabética, vai perder. Portanto, esta falta de balanço faz com que muitas vezes o esforço que nós temos, eu trabalho que temos da marcha, e eu acredito que há marchas que se esforçam mesmo muito para além de nós. Mesmo muito. Acho que cada uma se esforça no seu limite. Mas eu não estou a falar do limite de cada uma, estou a falar do esforço real. Acho que há marchas que se esforçam realmente para levar o ótimo espetáculo ao Arena e à Avenida, para dar um ótimo espetáculo que for, mas que depois estas competições acabam por ser um bocadinho injustas. Claro, imagina, ninguém fica extremamente mal pontuado, não é? Imagina, em 2024, nós ficámos em quarto lugar. Eu diria que é injusto. Não é muito injusto. Mas quer dizer, Eu diria que até o primeiro ano. Acho que nem a minha classificação desta imagina, marcha. o que eu quero dizer com isto é que estivemos em quarto lugar, tudo bem. E acho que é mesmo tudo bem. E isto vem exatamente de quer dizer, perceber que fizemos um trabalho muito bom, muito bonito, ficámos em quarto lugar. Agora, nós ficamos muito felizes com isso. E essa é a parte mais feliz. Ou seja, até que ponto é que nós devemos trabalhar, se a competição se mantém assim, até que ponto é que nós devemos trabalhar tanto, se sabemos que depois é opinativo. Será que podemos trabalhar um bocadinho menos e ser mais felizes no jogo? Eu acho que isso depois passa por essa maturidade de receber os resultados e, ok, maturei, é o que é, Claro. foi incrível, foi isto que quiseram dar, está tudo certo, sofre-se naquele dia e vira a página, bora lá, o ano a seguir estamos lá da mesma forma. Porque se tu não maturares esta situação dos resultados, eles desistem. Exatamente. Claro, claro. E já tivemos alguns casos que se são. Claro, Fazem sim. parte de sentir o quê? Mas eu acho que as marchas transcendem um bocadinho mais que um resultado. Completamente tem a outra parte, Isso é que é a parte bonita. Para mim, a parte da competição é brutal. Eu adoro competir. Adoro a parte da competição. Adoro. Sim, é necessário também. Mas eu adoro. Eu adoro sentir que
tenho, mas antes também posso puxar até ao limite, dizer uma coisa incrível e que quando saímos do pavilhão as pessoas dizem, "Oh, uau, gostem daquilo, gostem daquilo outro, gostem Claro. daquilo outro", que ninguém fique impune ao que que horror, imune ao que nós estamos a fazer, que sintam alguma coisa, seja um ódio brutal, um amor brutal, mas Inveja brutal. sintam-se emocionados ao ver aquilo. Acho Claro. que isso é mesmo muito importante. Pá, e acho que há margens de caminhar também para esse lugar. Isso é muito giro. Essa construção também é necessária, né? Isto sofreu aqui, não sei se um upgrade ou só uma evolução. Eu quero acreditar que é apenas uma evolução, porque tudo tem o seu tempo para existir, não é? E as marchas também tiveram essa evolução. E pode ser upgrade ou não faço ideia se será por aí, mas quem não acompanha essa evolução acaba por ficar sempre na cauda um bocadinho de. Será? Imagina não. que tens um júri que continua a ser assim, e que vem um júri que gosta de uma marcha completamente Claro, tradicional, se é o espetáculo. clássica, Exato. mais parada, menos dinâmica. Aí é que está. Este é o problema de cada do júri. Aqui. Nós não sabemos o que nos vai calhar. Eu acho que a parte importante da marcha, para além da competição, é mesmo este amor que deve acontecer. É mesmo, de longe, foi a coisa que me fascinou ao ver, que me continua a fascinar a ver, e que eu acho que só quem está por dentro é que percebe que isso acontece. É mesmo incrível. E tenho muita pena que as marchas ainda não tenham chegado a um sítio e que as pessoas todas queiram ver. Mas acho que vai lá chegar. Eu também acho. E hoje tivemos aqui um marco cheio. De facto, um marco, não é? E quando as pessoas olharem para o teu percurso, o que é que gostavas que elas pensassem? Olha, eu acho que todos os artistas têm um problema. Temos sempre medo de se esquecer. Mas acho que naturalmente acontece. Ah, não anseio ser o artista reconhecido na minha vida, mas gostava muito que as pessoas em quem toco, enquanto estou viva, possam ver que de alguma maneira melhorei a vida delas ligeiramente. Eu tenho que tirar a parte. O que é para mim virar a página? Olha, para mim virar a página é uma coisa que acontece muitas vezes. Gritar com uma pessoa porque estou a ser profissional e no momento seguinte de dar-lhe um beijo na cara porque estou a ser amigo dela, não é a mesma pessoa. Acho que isso é virar a página. É conseguir desmontar-me entre estes dois seres, o ser profissional enquanto estou a ser profissional. Que às vezes, quando estás em posições de chefia ou de liderança, tens de liderar nem sempre de uma forma positiva, às vezes positiva, tentar lidar da melhor forma possível, mas também perceber que no momento seguinte deixas de ser líder das pessoas e é igual a elas. Portanto, virar a página e saber quando é que estou do lado ou de outro. Obrigada, meu amor. Obrigado, Tanta meu. generosidade.